Nós estamos falando do país que tem a vocação para ser a maior potência socioambiental do mundo, o Brasil. Nós Não, temos... né? É, Só não é exaltado por na isso. teoria mas seria, porque a gente tem a maior floresta tropical do Sim. mundo, o maior rio do mundo, o maior sistema de aquíferos do mundo, que é o sistema de aquífero da Grande Amazônia. As pessoas sempre acharam que o maior aquífero do mundo era o aquífero Guarani, com 40 quilômetros cúbicos de água. Não, até hoje eu achava. Então, sabe o que, Na que foi descoberto? Que na Amazônia existe um sistema de aquíferos da Grande Amazônia, que antes se chamava só de aquífero de Alter do Chão, que é mais de 4 vezes maior do que o aquífero Guarani. A gente está falando do Brasil. E Brasil... ele é meio que infinito, né? Porque ele se repõe, é uma parada exato, assim, né? Exato. A gente está falando que o Brasil sozinho tem 1/7 da água potável disponível em forma líquida no mundo. É uma potência gigante. A gente tem parte da maior biodiversidade no mundo. A gente tem incidência solar, a gente tem incidência eólica para ser, de fato, uma potência. E pouquíssimos desastres naturais. Exatamente. Só que o problema é que o modelo produtivo aqui, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa super atrasada, aquele negócio de um país que é tratado pelo centro do sistema capitalista que a gente vive. O Brasil é tratado como um grande fazendão, uma grande mina a céu aberto, um grande poço de petróleo. As pessoas pensam que é aquela parada atrasada do pau-brasil, da cana, do café, do cacau, da borracha. Ainda hoje é assim, gente. O agronegócio... Eu vou te falar uma coisa também, Thiagão. Assim, eu sei que vai um pouco contra o que você pensa, mas tudo isso que você falou é estritamente correto. A gente é uma potência muito foda e eu vou te falar, a gente é muito rico. E a gente sabe que é rico. Eu falo, os nossos líderes sabem o quanto a gente é rico. Só que, mano, a gente é muito infeliz nos líderes, tá? A gente, apesar de cada um compartilhar de um sentimento ou de outro, eu ainda não vi um cara muito bom na nossa liderança. Não vi ainda. Cara, o cara que faz as coisas acontecerem de forma 100% correta, interessado no povo realmente. Sabe, todos tiveram muito interesse próprio ali dentro da governança. Sabe, Roberto? Eu acredito muito numa sociedade em que a gente consiga viver livre da exploração, que as pessoas consigam colher o fruto do seu próprio trabalho, Sim. livre das opressões diversas, de gênero, de raça, sexualidade, nacionalidade, qualquer coisa, e livre da destruição do planeta. Como é que a gente não tem, num país como o nosso, lideranças que falem com esse mesmo grau de firmeza de que nós queremos construir uma outra sociedade ao invés dessa destruição? Porque a destruição da Amazônia, quando a gente está falando que só em um ano, durante o governo Bolsonaro, foi destruído o equivalente a 5 cidades de São Paulo, na Amazônia, e a gente está falando de fato de uma destruição tão terrível, essa destruição não é por maldade das pessoas, é por uma motivação econômica, seguir o dinheiro. Porque o modelo de negócio dito produtivo no campo e na floresta é o modelo do agronegócio. Para o agronegócio, a floresta em pé ela não é lucrativa. Até pensam formas com o mercado de carbono de mercantilizar a natureza assim, e o povo indígena tem falado que a natureza ela é uma riqueza em si, que não é quantificável nos recursos, né, do capitalismo. Mas a dinâmica do agronegócio ela funciona assim. Primeiro, se derruba a floresta com correntão. Parte das lutas que eu toco enquanto socioambientalista é a luta contra a destruição da floresta, né? Então já entrei na frente de tratores, por exemplo, estava executando a técnica do correntão e é uma coisa inimaginável. Caraca, Roberto, você imagina o maior trator que você já viu e lá do outro lado, outra cópia do maior trator que você já viu. Entre eles, ligado à maior corrente que você já viu. Corrente naval, né? Corrente naval, exatamente. Você vê nos portos, aquelas coisas gigantes. E esses 2 tratores aceleram e saem derrubando com aquela correntona toda a floresta em volta. É uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Mas eu já ouvi falar que na Amazônia não dá certo esse sistema de desmatamento. Dá certo sim, eles fazem isso. A técnica do correntão é, por exemplo, a que mais causa devastação em municípios como Altamira. Você pode jogar aonde você quiser. O agrônomo que falou isso pra gente, não foi? Que... Mas eu volto numa situação qualquer. Você pode jogar essa culpa na costa de quem você quiser. Cara, eu vou te falar, se o governo quiser acabar com isso, ele dá conta. Sim. Ele dá conta, cara. Também acredito Ele dá nisso. conta de ferroar, ele dá conta de multar, ele dá conta de prender os caras. Também acredito Ele dá nisso. conta, cara. Se não tá acontecendo hoje, e se isso ainda continua acontecendo, cara, de novo, vamos cobrar do governo. É claro. Não vamos falar assim, cara, esse partido é o que eu concordo, e dele eu não vou cobrar, porque senão volta um pior. Cara, o cara que eu mais cobro é do Cabeleira. E ele é o meu melhor amigo, eu quero que ele seja o vencedor, você entendeu? Só que não é porque eu tô do lado dele, que eu não vou... Se eu tô do lado dele, eu tenho que cobrar mais. Pra porque melhorar, eu tenho que né? fazer ele ser o melhor. Exato. Se eu não quero que o outro que eu acho que é ruim seja lá na frente,
eu, como defensor desse cara, de que ele seja bom, eu tenho que cobrar muito mais dele. Exatamente. Quem Se que eu você quer que passar o cobra? pano nele, todo mundo. Não, tem alguém Porque- que você tá querendo que cobra. Não, você não vai mano. falar nome, eu quero... não. Não sei. Quem que é o nome que eu tenho que falar? Eu não sei de Eu verdade. quero que cobra a galera que cobrou lá atrás e não tá cobrando Não, agora. mas, Cadê não, o mas é o de Luciano todo Huck? mundo. Não, Cadê pode ser. a Não, você fala os Angélica? grandes Cadê? nomes. Ué, você Sim, tá falando- claro. você Não, tá mas não é chateado com sobre alguém. isso. Não, não tô. Eu tô contrariado geral. Porque eu vejo assim, quando é a galera, se for eu sou de direita, eu não vou cobrar dele. Eu sou de esquerda, então eu não cobro desse. Cara, tá errado. Isso é uma péssima Ele é o líder de todo mundo, então todo mundo tem que cobrar. E o cara de direita tem que cobrar porque ele tá vivendo nesse país do mesmo jeito que o cara da esquerda. Então se tá fudendo cara, tá fudendo o outro geral. Talvez tá melhor pra você do que pro outro, mas vai esbarrar na bunda de todo mundo. E outra coisa, se tá bom, não quer dizer que não pode melhorar. Sim. Tá bom? Sim. Tá. Vamos melhorar isso aqui, mano. Mas os Sabe? caras não Exato. cobram, Albertinho. Eles têm medo de perder seguidor e perder like. Você vê, o Carlinhos Maia cobrou e a galera foi tacou o pau no Carlinhos Maia. Aí Não, mas é a porque Juliette foi fica falar dividindo, também, tacaram entendeu? o pau na Cara, eu e você Juliette. não é pra pensar exatamente o contrário. Sobre isso, vamos melhorar? Vamos. E a Exato. gente tem que unir nessa hora, não tem mais que ter divisão. Essa divisão nem devia ter começado. Tu sabe, Roberto, o Frei Beto tem uma frase, Rodrigo, que ele fala assim: lidar com o governo é igual cozinhar feijão, só funciona sob pressão. Não importa se é um governo aliado ou é um governo porra. adversário ali, não. Se a gente quer que melhore, a gente tem que fazer as Tem que críticas, fazer. né? Tem E essa que dinâmica criticar. do agronegócio é uma crítica que permeia governo de esquerda e de direita, porque a gente ainda não teve um governo que de fato levasse a sério a complexidade e a gravidade do desastre ambiental planetário. Isso, pode ser. E aí, quando vem o correntão e derruba a floresta, depois disso, depois que eles roubam toda a madeira e traficam aquela madeira, eles queimam aquela região. Por isso que a gente não fala que é incêndio, é queimada, porque aquela matéria, ela não serve aquela região com uma floresta deitada, ela não serve para o gado depois e para a soja. Então queima, aquela matéria começa a descer, bota o gado para pisotear aquela terra, para descer, diminuir aquela matéria. Depois disso, o gado segue avançando, o correntão segue avançando, a queimada segue avançando, e a boiada segue passando para lá, e aquilo ali vira um campo para soja liso. ou milho transgênico. Cara, isso é uma bomba de carbono. A maioria dos países, 2/3 das emissões de carbono vem do setor de energia e de transporte. No Brasil, 2/3 vem da derrubada, queima da floresta, que emite CO2, depois vem da pecuária de alta intensidade, que emite metano, e depois dos fertilizantes industriais da soja e do milho, que emite óxido nitroso. 2/3 das emissões de carbono do 5º país maior emissor de carbono no mundo, que é o Brasil, vem do agronegócio. Cara, 2/3. Cara, e essa terra, ela vai sendo anexada à fazenda? Como que eu... Porque, teoricamente, é uma terra do governo, ela já tem dono, né? A hora que você passa o correntão lá, põe o gado e tal, pô, além de tá destruindo, você tá roubando também uma terra que não é Exato. sua. Exato. Eu Como acho é que é que até mais consegue? fácil de Ué, controlar, como né? é que você Pô, pega aqui, ó, você tem um registro aqui na sua escritura aqui de uma terra de 10 mil metros quadrados. Que era Como que dessa... ela Não, e é passou pra mapeado ali, ó. 15 Tem um mil mapa aqui? ali, ó. Sabe onde que é? Tem satélite hoje, pô. Os caras vê por satélite ali, ó. Pô, tem isso aqui, isso Eu aqui. falo, mano. Tá É fácil, acontecendo é fácil, porque... é fácil. Falta é Até cobrança. deixa eu te perguntar. Falta é a Diz que pressão do feijão. Um dos líderes, assim, que a gente tem hoje, é um dos que mais é beneficiado com isso. Sabe? Pessoas que estão lá dentro do governo, é que nessa área de desmatamento da Amazônia, o marido da mulher lá, que é o fodão nessa história. Não pode falar nome, mas depois eu te falo, viu, Thiago? Eu não tô Esquece ligado sobre quem é o isso. marido da mulher sobre essa situação, não, mas assim, eu sei que o agronegócio é talvez o maior dos consensos nacionais no sentido de unir setores da esquerda que não compreenderam a complexidade do desastre ambiental planetário e os setores da direita que, de fato, perpetuam isso, do domínio e o roubo da terra, da legalização da justiça no campo, do setor orientado para a exploração e nessa lógica primária exportadora. Cara, desde pequeno a gente ouve que nós não podemos ser só primário exportador, de entregar matéria-prima barata para o centro do sistema, importar coisas manufaturadas para cá. Isso é óbvio que não vai dar certo para país nenhum, nunca deu certo. E por que a gente ainda segue nessa dinâmica, sabe? Porque é o tal do grande consenso nacional, porque esses setores financiam bancadas inteiras, inclusive da esquerda moderada. E aí a gente precisa ter setores, por exemplo, ter coragem de dizer, não, eu falo sem nenhum problema. Parte do conteúdo que eu produzo no meu canal é isso. Nós precisamos acabar com o agronegócio. Nós precisamos produzir agroecologia, alimentos sem veneno, regenerar as florestas. A gente faz regeneração de floresta em sistema agroflorestal, que é muito mais produtivo que o agronegócio, e que dá para resolver o problema do desemprego, e que dá para resolver o problema da injustiça no campo. A gente está falando, de fato, de coisas que são transformadoras. O povo indígena, os povos indígenas, 305 povos que tem no Brasil, eles sabem muito bem cuidar dos biomas.
O problema é que eles estão sendo atacados o tempo todo. Se a gente pensa uma outra dinâmica para o país e para o campo, com reforma agrária, mas uma reforma agrária popular, que consiga garantir que as pessoas consigam ir ao campo com estrutura, com subsídio, não ficar entregando dinheiro dos nossos bancos públicos, do BNDES, por exemplo, para que a pessoa do agronegócio use dinheiro nosso para comprar semente transgênica, veneno importado, usar maquinário importado, usar uma dinâmica de logística e de distribuição internacional que é de grandes grupos econômicos estrangeiros e uma cadeia concentrada, não pagar imposto por conta da lei Candir em nada daquele processo, daquela cadeia produtiva, e depois a migalha que viria para o Brasil é concentrada na mão de detentores daquela terra e não vai para o povo. A gente vê que os municípios mais ricos em PIB, né? Ricos em PIB. Por exemplo, quando a gente pega Unai, quando a gente pega Correntina, Santa Maria da Vitória, no Oeste Baiano, são municípios em que a água está envenenada, em que a pobreza é terrível, que o índice de câncer é altíssimo. Então, dos lugares onde o agronegócio dá certo, só dá certo para o dono daquela terra. Não dá certo para a terra em si, para a natureza e para as pessoas. Então, eu estou totalmente com vocês de que é uma péssima prática política você ignorar os problemas só porque está de um grupo que é aliado seu politicamente. Ao contrário. Pô, se nós queremos melhorar a sociedade, nós temos que ter capacidade de dialogar, inclusive com os setores aliados. Fala, gente, esse caminho está errado, não dá para ser assim. A mesma coisa que os judeus antisionistas estão fazendo. Olha, eu acredito no povo judeu como sujeito, um povo sujeito e que merece sua dignidade, todos os seus direitos respeitados. Eu também me conecto totalmente com quem acredita nisso. Agora, nós não podemos usar a fé judaica, a história de opressão e de sofrimento que o povo judeu passou, para o sionismo justificar um projeto colonial de dominação. Então, nós estamos falando de que, gente, nós temos que ser justos e buscar a justiça, não importa a situação, e doa quem doer. Acredito que é um pouco nesse sentido. Assim. Nós temos uma missão aqui, gente. Todas as gerações vão falar não só do genocídio do povo palestino, mas vão perguntar, o mundo está sendo destruído, a catástrofe ambiental planetária, a emergência climática, todos os novos limites planetários chegaram, e o que a gente fez? Pô, eu não quero poder falar, não era conveniente naquela época falar aquilo, porque eu ia perder like. Problema do like, gente. A minha página TikTok foi banida agora por falar contra o genocídio, eu não tô nem aí, eu vou continuar falando. Né? Cara, eu vou te falar assim, só porque essa parte eu tenho que sempre que teve uma guerra, e essa guerra ela é marcada por uma imagem, e a gente tem uma imagem de uma menina queimada, correndo, sim. A gente tem uma de um cara parado na frente de um tanque de guerra. Exato. E dessa guerra que tá tendo na Palestina, eu vi um menino falando uma coisa, cara, que pra mim vai ser a imagem dessa guerra. Uhum. Que ele vira e fala assim, a repórter chega pra ele e fala assim, o que você vai ser quando você crescer? Você viu isso? Ele fala assim, ele para um tempo, e responde assim, eu não penso nisso, porque as crianças daqui, elas não crescem. Eu não vou chegar a ser um adulto. Caralho, velho. E Roberto, por que as pessoas fazem uma abstração de pensar que aquelas crianças são menos importantes do que as nossas crianças? Pô, eu vou ser pai daqui a 8 semanas. Né? Cara, eu não consigo separar o que tantos pais e mães estão passando na Palestina, mais de 4 mil perdendo seus filhos, mais de 2 mil que estão sob os escombros, as crianças. Eu não consigo separar daquilo ali que aqueles pais amam tanto seus filhos como eu amo o meu que nem nasceu, velho.